Bem-vindos e bem-vindas ao canal Bora Ganhar as Eleições de 2022 no Espírito Santo. Essa iniciativa tem como objetivo propiciar a militância de esquerda, falas motivadoras semanais, destacando as diferenças entre as propostas da esquerda e as da direita e as da ultradireita. Mais detalhes dessa iniciativa podem ser conhecidos nos 4 vídeos que estão disponíveis nesse canal no YouTube. Olá, professores Ednilson Felipe e Arlindo Vilasque, que farão a nossa roda de conversa mensal, e é para mim um privilégio acompanhar esse bate-papo entre 2 grandes mestres especialistas em economia política e social. Infelizmente, não teremos a presença da professora Aparecida. Ela gravou o vídeo Redes Sociais, parte 1, que foi muito elogiado e que fez muito sucesso. Mas ela gravará um novo vídeo respondendo às perguntas que lhe foram enviadas. Esse vídeo com a resposta dela e mais o vídeo sobre as redes sociais, parte final, que complementará o primeiro vídeo, Redes Sociais, parte 1, serão postados brevemente no canal. Então, brevemente, teremos mais 2 vídeos da professora Aparecida liberados no YouTube. Aproveitamos para agradecer aos participantes do canal pelas perguntas enviadas para essa mesa de conversa. Peço agora aos professores Ednilson Felipe e Arlindo Vilasque para uma rápida saudação aos participantes do canal que assistirão esse vídeo brevemente. Pode ser, Arlindo? Pode ser, professor Ednilson? Uma rápida saudação? Claro. Obrigado, Augusto. Arlindo, fica à vontade aí, Arlindo. Saudações. Bom dia, Ednilson. Que bom estar com vocês outra vez. Que bom estar neste canal outra vez e estar com vocês que estão militantes da esquerda e querem vencer as eleições de 2022 no Espírito Santo. Bom, eu também queria muito agradecer essa oportunidade, né? Agradecer o convite, agradecer aí essa possibilidade dessa conversa com o Arlindo, com o Augusto, com o Kleber. O Augusto falou estar entre mestres, é essa a sensação que eu tenho. Obrigado mesmo pela essa oportunidade. Obrigado, professores. Então, já podemos iniciar nosso bate-papo, a nossa roda de conversa mensal, e vamos iniciar com as perguntas específicas que foram dirigidas ao professor Ednilson, sobre base de dados confiáveis. Sim. Eu vou ler as perguntas, né, e depois o Ednilson tem até 10 minutos para responder. Tudo indica que um dos principais objetivos do atual governo é inviabilizar o desenvolvimento do Brasil para beneficiar os países centrais do capitalismo. Os permanentes ataques à educação, às universidades, aos institutos federais, à ciência e à tecnologia, à cultura, ao meio ambiente, aos direitos sociais, comprovam essa tese. Quer dizer, essa tese de dificultar o desenvolvimento do Brasil, né, do nosso país. O IBGE tem sido alvo de ataque nesse sentido. As bases de dados gerenciadas pelo governo federal continuam confiáveis e acessíveis? É uma das perguntas. Existe indicação de outras bases de dados e análises mais voltadas à distribuição de riquezas, questões sociais, tais como pessoas sem moradias, pessoas sem instrução, pessoas assistidas com serviços básicos e pessoas sem acesso aos recursos básicos necessários à vida, e políticas públicas de assistências? Pode nos dar uma dica para facilitar a identificação do fluxo de produtos do Espírito Santo para a China e vice-versa? Ok, então está com você. Tá bom. Então, assim, novamente agradecendo aí a oportunidade de discutir essas questões, que são todas absolutamente fundamentais para o debate e para qualificar o debate, para a formação, né, das pessoas que vão para o debate, para o franco e tal. Bom, sobre a primeira questão, é gratificante dizer que os dados do IBGE e das bases de dados federais continuam confiáveis. Mas é preciso fazer uma ressalva. A primeira coisa é que tem razão no sentido de que há uma estratégia muito clara desse governo de desinformar as pessoas.
Porém, as instituições que a gente tem, que estão ligadas à questão dessas bases de dados, à questão das informações, são muito sólidas. São muito sólidas. Os técnicos são muito sólidos, muito compromissados com os dados. Então, os dados disponíveis pelo IBGE, no banco de dados do IBGE, no banco de dados da RAIS, do CAGED, continuam sendo confiáveis. A ressalva que eu digo que precisa fazer é que duas ressalvas. A primeira é de que o Ministério da Economia deixa disponível os dados brutos, mas ele também começou a disponibilizar os dados sob a análise deles. Então, uma parte do dado está com uma interpretação do Ministério da Economia. Então, ele divulga alguns dados que são, na verdade, interpretação que o Ministério da Economia fez. Esses dados, embora eles sejam baseados em dados sólidos, eles estão... A notícia está viesada, a comunicação está viesada. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por exemplo, a gente tem uma Secretaria de Comunicação do Governo Federal que pega todos os dados que são gerados na economia, todos os dados gerados pelos esses órgãos que geram esses bancos de dados e publicita do jeito que quiser. Então, se a gente for para as notícias das secretarias de comunicação, a gente vai ver uma manipulação dos dados querendo mostrar aquilo que o governo federal quer fazer. Dá uma ilusão de que está tudo bem, de que a economia está bombando, de que o emprego está bombando. Então, nesse sentido, ir para as bases de dados do jeito que elas são disponibilizadas e fazer a própria análise desses bancos de dados, desses dados, extrair os dados, observá-los, é fundamental. Então, e uma outra coisa é que o governo federal ele tem feito uma estratégia de novos sites de dados. Então, a gente tem o site lá da RAIS, tem o site do CAGED, mas ele vai e cria um outro site para poder colocar tudo em gráfico, colocar tudo de uma forma, de uma leitura mais acessível, mas ele não coloca tudo. Coloca aquilo que ele quer. Então, existe assim, os dados, se a gente for direto ao IBGE, se a gente for direto ao Ministério, esses dados continuam confiáveis. Mas é preciso tomar cuidado com a forma como o governo federal comunica esses dados. Então, assim, estar num site federal como uma notícia não quer dizer que aquele dado seja o dado da forma com que ele está disponível lá na base de dados. Então, nesse sentido, a gente precisa ir para a base de dados. Eu estava, por exemplo, precisando de um dado alguns dias atrás, exatamente de comércio exterior, né? E aí, para achar esses dados da forma como que eles eram disponibilizados diretamente, antes foi uma batalha para conseguir. Eu consegui chegar lá no dado que eu queria. Mas até achar os caminhos para chegar a ele levou muito mais tempo do que antes dos governos anteriores, quando esses dados estavam disponíveis num bloco de dados que eu acessava com 3 cliques no site do Ministério do Desenvolvimento. Com 3 cliques eu chegava lá. Agora eu precisei fazer um caminho mais longo para chegar lá. Então a gente precisa estar atento a isso. Então, os dados são confiáveis, mas a comunicação desses dados estão cada vez mais enviesados, né? Essa é a questão. Essas bases de dados, elas não estão diretamente colocadas para atender essas perguntas. Então, não existe exatamente uma base de dados que responde diretamente essa pergunta, mas elas podem ser analisadas, os dados podem ser analisados e a gente chegar a essas respostas. Por exemplo, vamos pegar essa questão de políticas públicas ou de saúde, políticas públicas de saneamento, né? Então, a gente tem alguma base de dados para isso. A gente tem, por exemplo, os dados do DataSUS, que estão disponíveis.
que aí eu tenho a quantidade de atendimento, o tipo de atendimento, a quantidade de leitos, a quantidade de hospitais, de unidades de saúde pública que tem em cada município, né? Então, por ano, né? O que é de atendimento primário, secundário, terciário, isso a gente tem. Por outro lado, eu tenho os dados de saneamento também, né, que estão disponíveis por município, que dá a questão da população que é atendida por água tratada, de perda de água, de tratamento de esgoto ou só de coleta de esgoto. Nós temos esses dados, mas da forma com que eles estão disponibilizados, precisa haver um tratamento para chegar a essa questão. Na maioria dos casos, os dados mostram o que tem. O que não tem, na verdade, é um tratamento que a gente tem que fazer. Então, assim, eu preciso entender a dinâmica da população, preciso entender a dinâmica demográfica, a quantidade de pessoas habitando em cada município, para pegando aqueles dados, eu perceber o que tem e o que não tem. Então, assim, pessoas sem acesso a esse tipo de política, pessoas sem acesso a saneamento, na verdade, isso deriva de um banco de dados que diz quem tem acesso e quanto tem acesso. Então, assim, todas essas questões elas podem ser respondidas por esses bancos de dados, mas elas não estão disponíveis dessa forma, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber pessoas sem acesso a tratamento de saúde, pessoas sem acesso a determinados procedimentos médicos, eu consigo saber, casando um dado, por exemplo, de demografia e de epidemiologia e de doenças que existem com os dados dos tratamentos que são realizados. E aí eu comparo um dado com outro, eu vou saber o quanto de pessoas estão sem acesso. Então eu tenho, por exemplo, como que eu vou saber a quantidade de pessoas que estão fora da escola? Eu não tenho esse dado exatamente de pessoas fora da escola num banco de dados. Eu tenho a quantidade de pessoas que estão na escola. E aí eu preciso saber a dinâmica demográfica, quantas crianças por faixa etária tem naquele município, e aí eu consigo saber o dado de quantas pessoas tem e eu vou perceber a quantas faltam, né? Então, na maioria das vezes, os dados de ausência, eles precisam ser tratados dessa forma, né? E não exatamente lá um dado que tem o quanto falta. Okay. E a terceira questão que foi colocada aí, sobre a questão do fluxo de comércio, né, da China, na verdade, assim, esses dados brutos estão disponíveis. Eu falei até que eu tive um trabalho grande para poder chegar a esses dados recentemente, mas eles estão disponíveis, os brutos. Agora, nós temos aqui no Espírito Santo quem trata esse dado e comunica esse dado oficial de uma forma mais clara, né? A gente tem isso, por exemplo, hoje, em boletins que são publicados, tanto no Instituto Jones dos Santos Neves, que tem um boletim do comércio exterior capixaba, e aí diz dos destinos, não só da China, né, mas os outros destinos também. O Arlindo até levantou uma questão importante, dia desse, sobre essa questão do papel dos Estados Unidos e da China nesse fluxo, né? E também para outros países também. E também o IDES tem publicado recentemente essa questão do comércio exterior. Então, se a gente, dependendo do tratamento, dependendo da pergunta que a gente quer, a gente tem que ir para o dado bruto e fazer a análise. Mas dependendo se a gente quer dados mais diretos, né? Então esses boletins tratam bem desses temas. Okay. Obrigado, professor. Parece assim, a gente tem os dados, né, bruto, mas você vai precisar dar um tratamento de acordo com a sua necessidade, né? Ok, obrigado. Nós vamos passar agora para o bloco de perguntas gerais, que vai funcionar assim, com 10 minutos também para a resposta, mas podem ser respondidas pelos dois, né? Nós vamos começar perguntando para o Arlindo, em seguida, se o professor Ednilson precisar, pode complementar, e vice-versa. Então, a primeira pergunta é sobre globalização econômica e suas ambiguidades. A globalização econômica prometia que os países iam conseguir se fortalecer comercialmente e reduziria as desigualdades sociais no mundo globalizado.
Mas o que estamos vendo é o contrário: aumento da miséria e das desigualdades sociais, predomínio do capital financeiro sobre o poder do Estado, intolerância religiosa e cultural e desemprego estrutural. Recentemente, vimos a saída do Reino Unido do bloco europeu, o chamado Brexit, e outros países ensaiam também sair do bloco. As perguntas, né? Pode ser o fim da União Europeia? Né? Essa situação pode levar ao fim da União Europeia? Qual o futuro da globalização econômica? Ela tende a acabar ou está apenas mudando? E sobre os impactos ambientais da globalização, que você trata no vídeo do contexto mundial de forma geral, seria possível, para ajudar na visualização e compreensão, apresentar gráficos e imagens mostrando principalmente o impacto sobre os seres vivos em geral, destacando-os, e ainda, os seres humanos em percentual dos que se beneficiam da riqueza produzida e dos que ficam mais pobres? É uma pergunta bastante complexa. Você pode começar, Lindo, respondendo? Quer que repita alguma coisa? Não, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Realmente, a forma como você sintetizou aí, eu imagino que mais do que uma pessoa deve ter perguntado. Sim, várias pessoas. É um bloco complexo. Ele é tão complexo que a gente vai respondê-lo de forma um pouquinho mais efetiva, não vai responder totalmente. Numa formação que nós vamos iniciar no primeiro trimestre de 2023, o Augusto e o Ednilson não sabem ainda, mas eles estarão envolvidos também, que vai discutir globalização, a financiarização mundializada e cultura global. Por enquanto, vamos lá para o que é a essência daquilo que a direita chama de processo de globalização. Primeiro, a globalização foi prometida que aumentaria a concorrência, tá? Que vai estar. Segundo, se aumenta a concorrência, automaticamente, lá no básico da economia, diminui os preços. Se diminui os preços, obviamente, facilita o acesso de mais pessoas a bens de consumo. Esse é o raciocínio. Aliás, muito bem explorado pelo governo FHC com o Plano Real, quando disse agora, está vendo, gerando estabilidade de preços, as pessoas estão comendo mais carne de frango. Então, essa é a essência. Essa é a essência. Essa essência posta à disposição ou incorporada ao consenso de Washington é que torna a coisa um pouquinho mais complexa. O que foi o consenso de Washington? O consenso de Washington já que estamos diante do fim da história, né, porque caiu o bloco comunista, então não tem mais comunismo, então venceu o capitalismo e venceu a democracia. Ora, se venceram o capitalismo e a democracia, agora basta dar liberdade ao mercado, que ele vai resolver todos os problemas. Liberdade que vai ser dada ao mercado e é consenso, está consensuado em Washington, que para o mercado funcionar bem, em primeiro lugar, é preciso ter estabilidade de preços. Segundo, é fundamental o equilíbrio fiscal. Então, quanto menos Estado, melhor. Isto posto, teríamos crescimento e geração de emprego. Então, esse é o consenso de Washington. Dificilmente, entre 100 economistas, provavelmente 99 haverão de concordar que essas coisas são importantes. O problema é que a direita, né, essa coisa que está chamando aí de neoliberalismo, fica exclusivamente na estabilidade de preços e equilíbrio fiscal. E nós, da esquerda, precisamos continuar batalhando em cima da questão da geração de emprego, do desenvolvimento, etc, etc. Então, essas condições são fundamentais para o funcionamento do mercado. Agora, o mercado também, na visão da globalização preconizada como grande milagre, o mercado também precisa do livre fluxo financeiro. Então, países como o Brasil, que até a década de 90 controlava saída e entrada de capitais, principalmente saída, você, para fazer uma viagem, precisava ir lá no Banco do Brasil com o seu passaporte, com a sua passagem, e só podia comprar $1.000. Agora você pode comprar o quanto você quiser, então, fluxo total, né? E segundo, era fundamental eliminar as barreiras para os fluxos comerciais.
aí criou essa ideia, principalmente a partir dos europeus, que, não, olha, os fluxos comerciais são livres, mas temos algumas restrições daí, porque os europeus foram os primeiros a começar, depois o Mercosul também, ou seja, ter algum tipo de privilégio para quem se associa nesses blocos. Então, nós teríamos, a partir daí, um processo de globalização econômica. Se nós somamos a globalização econômica, a rapidez com que as tecnologias das informações e das comunicações aumentou, nós geramos um grande altar do neoliberalismo, que é o capital improdutivo. Tudo tem que ser em resposta ao capital improdutivo. E isso implica em quê? Num predomínio do capital improdutivo na produção, na circulação e na distribuição de bens, serviços e conhecimento. Eles dominam meia dúzia de grandes redes de interesses, dominam a produção, a circulação e a distribuição de bens, serviços e de conhecimento, inclusive tecnológico. Então, esse é um primeiro resultado disso. Segundo, ele também está dominando aquilo que a gente chama da cultura global. Tá? Então, o que a gente pode despertar é que, e aí tem uma pergunta, e o futuro, né? O futuro a Deus pertence, mas vamos lá perguntar um pouquinho. Eu acho que nós temos que ter um enfrentamento político de dois fenômenos que se complementam. Primeiro, poucos ganham muito e são admirados por quem se beneficia na margem, principalmente a classe média e aqueles que são ricos, mas não tão ricos. Eles aderem muito a ficam admirados e querem. Então, a gente tem muito do comportamento do bancário, que tem um comportamento de como se ele fosse banqueiro. A segunda coisa que é muito importante da gente fazer o enfrentamento político é a respeito, denunciarmos e evidenciarmos que muitos perdem. E, o que é mais cruel, são considerados, nas grandes mídias quanto nas redes sociais, são considerados culpados pela sua pobreza. Então, se a gente depurar bem, se a gente prestar atenção nas mensagens que estão postas a cada momento no noticiário, aqueles que estão à margem desse sistema perverso, aqueles que são mais prejudicados, sabe por causa de quê? Porque eles não são empreendedores, porque eles não se esforçam, porque eles não querem trabalhar por salário menor. Então, tem essa ideologia e isso cabe a nós da esquerda trabalhar. Aí é fácil? Aí eu acho que não é fácil, não. Eu não acho que seja fácil, não. Agora, tem uma pergunta fundamental e que eu não tenho mínima condição de responder agora, mas vou passar para vocês, que é a questão dos impactos ambientais sobre seres vivos. Eu vou sugerir que vocês procurem, botem no Google, Unicamp, Luiz Marques, riscos ambientais sistêmicos. Vocês vão ter algumas apresentações maravilhosas de 15 minutos, 20 minutos, que eu jamais conseguiria resumir nesse tempo que me é dado aqui. Mas, como essa nossa iniciativa para incitar as pessoas a procurar base de dados, mas também procurar outros canais que façam uma análise, eu gostaria, e já eu tenho certeza que o Cleber vai poder postar aí, o nome, repetindo, Luiz Marques, professor da Unicamp, tem uma série de coisas, basta googar, bota no Google que o Google responde. Obviamente, eu gosto muito das análises do Chomsky, mas a maioria das análises do Chomsky são em inglês e nem todas elas estão legendadas. Então, o Luiz Marques mais do que atende às necessidades. Uma vez mais, muito obrigado pela pergunta. Obrigado, professor Arlindo. Professor Ednilson, quer complementar com alguma informação? Então, essas questões que Arlindo coloca são muito, muito importantes, muito fundamentais, e, como ele mesmo colocou, a questão da globalização ela se torna tão complexa, né, que vale a pena uma hora a gente poder conversar especificamente sobre isso. Mas dizendo o seguinte,
a globalização foi, né? E, em algum sentido, continua sendo um movimento multifacetado, cujas vertentes desse movimento tinham forças distintas. Então, alguns movimentos se fortaleceram, outros movimentos desse processo arrefeceram. Então, não dá para pensar a globalização como um bloco homogêneo de transformações, né? Então, assim, e nem é exatamente uma transformação do processo todo. É que algumas vertentes disso perdeu fôlego e outras ganharam fôlego e continua aí. Aqui, com certeza, a gente pode dizer que o fôlego avançou é o lado financeiro dela, né? Então, mas existem outros movimentos que, inclusive, se sucederam. Essa questão da importância do comércio global, depois a importância do comércio regional, depois a ideia de que a importância seria mesmo o local e não o global. Mas esses processos vamos dizer assim, os eixos de globalização se comportam de maneira diferente. Então, para entender essa complexidade, seria um pouco necessário descer aos eixos e discutir cada eixo. E aí, como a Arlindo colocou, haverá oportunidade para isso. Obrigado. Eu vi que ficou faltando, se vocês conseguirem responder muito rapidamente, é aquela saída do Reino Unido do bloco europeu e outros países também ensaiam sair do bloco. Isso aí pode ser o fim da União Europeia? Dá para responder assim rapidamente essa questão? Eu não entendo, sob hipótese alguma. A saída da Inglaterra do Brexit foi o resultado de fake news, né? Então, essa é a primeira coisa. E o bloco europeu não vai se dissolver, não, pelo contrário. Inclusive, o que está demonstrando, quer dizer, principalmente quanto estratégia socioeconômica militar. Vai ter sempre os problemas deles, de convivência. Mas Brexit, golpe de 2016 no Brasil, eleição de Trump, tudo faz parte do mesmo bloco. Ok. Obrigado, professor. Vamos passar agora para a segunda questão, que parece que vai se complicando cada vez mais. As excelentes perguntas, né? É sobre mudanças climáticas e a promessa de transição energética. A COP26 de 2021 e o Fórum Mundial de Davos prometeu acelerar a transição energética, promovendo uma recuperação verde, decretando o fim ou a diminuição do uso de combustíveis fósseis no mundo, mas o que estamos vendo é que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com as sanções impostas à Rússia, provocam a queda de oferta de combustível e aumento dos preços do gás, o que está revitalizando também o uso do carvão, o combustível fóssil mais sujo do mundo, e reativando usinas de carvão em vários países da Europa. Medidas como essas poderão aprofundar a crise ambiental e climática? Ou a emergência provocada pela guerra e o impacto na economia pode acelerar o processo de mudanças? Aí pediria para começar com o professor Ednilson respondendo. A pergunta é muito interessante, porém, a gente sabe que é aquela máxima, né? Para todas as questões complexas, existe sempre uma resposta fácil, mas essa resposta fácil sempre errada, porque as respostas também são complexas em relação a isso. Então, uma coisa que como pano de fundo para isso aí, é que se a gente faz uma analogia a outros elementos pelos quais a humanidade já passou, vamos pegar, por exemplo, aqui a questão do trabalho escravo, né? Mesmo 200 anos depois do fim do trabalho escravo, a gente ainda encontra trabalho escravo acontecendo no mundo. 200 anos. Essa questão climática, ela tem por 50 anos de discussão, 50 anos de vai e vem, de avanços e retrocessos, 50 anos de uma aposta tecnológica. E a mudança nesse processo, ela vai ser muito demorada. A grande questão que a gente tem é que se a gente pensar do lado tecnológico, do lado da economia, do lado da consciência das pessoas,
esse processo vai se estender durante muito tempo ainda. Porém, é preciso que haja um processo de bioformação das pessoas, no sentido de perceber de que são as condições de vida do planeta que ficam ameaçadas. Então, a gente não tem todo esse tempo de transição que a gente tem e teve em outros processos pelos quais a humanidade passou. Nós não temos todo esse tempo a nosso favor mais. Então, o que acontece? Todos esses elementos que estão colocados aí, da piora, né, vamos dizer assim, a matriz energética no mundo ficando mais suja, né? Essa questão da oscilação do preço do gás, oscilação do preço do petróleo, ainda barreiras fortes de mercado a tecnologias mais limpas, tecnologias limpas ainda mais caras que as tecnologias convencionais, isso tudo torna o processo absolutamente complexo, com avanços e retrocessos. Fora isso, citando um pouco dessa questão que a Arlindo colocou antes da globalização, os países têm posições diferentes em relação à questão ambiental. Não há consenso mundial em relação às questões ambientais, muito embora possa haver em alguns discursos, mas na prática existem dissensos fortes que atrapalham a consecução dos objetivos. Então, isso quer dizer de que nós ainda vamos, nesse processo todo de transição, que está lento, que é muito lento, nós ainda vamos passar por experimentos ambientais, né, por consequências desse desajuste, desse desequilíbrio ambiental muito fortes. O que vale a pena dizer é que, para que o meio ambiente faça funcionar todas as funções sistêmicas que ele opera para trazer para a gente os bens ambientais, essas funções sistêmicas se tornam hoje comprometidas em relação ao desequilíbrio ambiental. Então, o próprio meio ambiente se apresenta sem condições de fazer a harmonia anterior que existia entre as funções sistêmicas e, nesse sentido, nos prestar serviços ambientais. Então, todos esses eventos que vão acontecendo, eles significam, por um lado, avanços em alguns pontos e retrocessos em outros. Então, é um movimento sem volta. É um movimento sem volta. Mas a gente tem ainda muitos países e muitas consciências querendo aprofundar ainda um pouco mais a problemática. Deixa acontecer. É aquela questão, o carro está na lama e que a pessoa quer acelerar mais ainda, ao invés de ir pisando no freio com prudência. Está descendo o morro na lamaceira e quer acelerar. Enquanto a gente tem algumas consciências levantando no sentido de que é hora de pisar no freio. Há um embate dos dois lados. Esse embate, né, dos dois lados chega ao consumidor, então a gente tem consumidores com consciências diferentes, chega nas indústrias, as indústrias com posturas diferentes, chega nos países, temos países com posturas diferentes. Então é um processo também complexo e que, para que a questão ganhe contornos de ações mais rápidas, infelizmente a gente vai ter que sofrer ainda um pouco das consequências dessa mudança ambiental. Ok. Obrigado, professor. Acho que temos um caminho ainda longo a trilhar, né? Arlindo, você gostaria de complementar, fazer algum comentário? Eu só vou adicionar o seguinte, quando a gente fala em COP26, uma coisa é o que foi acordado lá e outra coisa é o que vai ser efetivamente feito. Então, só para a gente ter uma ideia, uma semana depois da COP26 ser assinada, empresas que tinham se comprometido a metas, diziam, olha, essas metas são impossíveis de serem cumpridas, né? É muito difícil, porque para cumprir nós vamos colocar o sistema financeiro em perigo. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o que é prometido. É uma coisa com Davos, né? Davos tem um discurso no sentido de que é preciso pensar um outro modo de produção, pensar a economia
o uso tecnológico, da tecnologia para fazer mais limpo, mas o fato é que um terço daquilo que é aplicado pelo mercado financeiro sob a forma de empréstimos é para a cadeia produtiva do gás e do petróleo em escala mundial. Quem é que financia a Davos? Exatamente, grande parte, esse mesmo capital. Então, Davos faz um discurso lá de cima dos Alpes suíços e uma coisa é aquilo que está sendo divulgado, outra coisa é aquilo que eles estão acordando e fazendo. Agora, o que nós precisamos entender, e eu acho que é fundamental, e o Ednilson coloca isso, eu gostaria só de reiterar, é que a crise ambiental, no fundo, é uma crise do padrão de produção, do padrão de circulação e do padrão de consumo de bens, serviços e conhecimento. Padrão este que é antropocêntrico. Só leva em conta isso que nós chamamos o ser humano, ou o homem e a mulher. Né? Então, com carvão, sem carvão, com gás e petróleo ou sem gás e petróleo, com energia eólica, com energia solar, com energia hidráulica, seja o tipo de fonte de energia que se quiser, a se manter esse antropocentrismo e esses padrões, não temos futuro. Então, não é a solução, uma solução limpa que vai resolver a questão. Até porque já está mais do que comprovado que, por exemplo, as grandes fazendas instaladas lá nos Estados Unidos, sob a proteção do Al Gore, vice-presidente, depois se tornou um grande apologista, aquelas fazendas poluem muito mais do que as próprias usinas termoelétricas. Então, eu acho que nós, da esquerda, temos que começar a discutir a economia, a sociedade e a política a partir do biocentrismo. Ou seja, economia, sociedade e política centrados na vida. Aí a gente vai ter futuro. Tá? E se vocês me permitem, eu ainda tenho aquela mania, já estou aposentado há alguns anos, eu tenho a mania que, de sempre, e o Ednilson sabe disso, ficar indicando. Leiam Boff, né? Carta da Terra, fala muito sobre isso. E aí, uma coisa que é fundamental, quando a gente fala, o Boff, mas o Boff é utópico, isso do biocentrismo é uma utopia. Pois eu acho que nós, esquerdas, temos que assumir que é muito melhor a gente ser utópico do que a gente assumir, aceitar essa distopia no qual nós vivemos e que vai se aprofundar se nós continuarmos com o nosso padrão de produção, com o nosso padrão de circulação de bens e serviços e com o consumo de bens e serviços antropocêntrico. Obrigado, professor. Vamos continuar com a pergunta 3, sobre aquecimento global, que eu acho que a resposta de vocês no bloco anterior já respondeu bastante coisas, né? Desse próximo pergunta. Então, é sobre aquecimento global. Sabemos que o aquecimento global é resultado do padrão de produção e consumo exacerbado, que exaure os recursos naturais e que o planeta Terra não dispõe de recursos para garantir o padrão de consumo dos países chamados desenvolvidos para todos os países do mundo. É possível melhorar a qualidade de vida nos países periféricos do capitalismo sem que os países centrais reduzam o consumismo desenfreado? Será que eu preciso abrir mão do meu bem-estar, ou seja, renunciar ao uso de determinados recursos cujo consumo contribui para o desequilíbrio ambiental? Essa pergunta começaria com você, Arlindo. Eu acho que o Ednilson tem um curso de 60 horas lá na engenharia ambiental sobre isso, mas vamos tentar fazer isso aqui no tempo que a gente tem. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, e eu vou chamar a atenção disso, o que é qualidade de vida na periferia. Normalmente, a gente acha que qualidade de vida na periferia é nós termos essa qualidade vai ser alcançada via um consumo a lá países centrais. Então, qualidade de vida na China, na Índia,
as pessoas poderem ter acesso à motocicleta, depois a um automóvel, etc. É qualidade de vida no Brasil eu poder sair do ônibus e passar para a motocicleta e daqui a pouco passar para um carro velho e daqui a pouco comprar em não sei quantos meses um carro novo. Isso é o que é aquilo que a gente tem como qualidade de vida. Então, eu acho que esse consumo para viver bem é sem fim. Não existe essa história, sair do ônibus, eu vou para a motocicleta usada. Da motocicleta usada, eu quero uma motocicleta nova. Quando eu tenho uma motocicleta nova, eu vou querer comprar um carro usado e assim por diante. E daqui a pouco eu não estou satisfeito com o meu automóvel Corolla, eu quero comprar um Lexus e etc, etc, etc. Então, nessa toada, não tem jeito. Então, eu acho que a gente tem que buscar novos consensos, que não seja esse consenso do consumismo, que isso está consensuado. Né? Eu acho que a gente tem que buscar um consenso não do viver bem, mas do bem viver. E o que é? Bem viver é o que nós podemos aprender com os nossos povos originários. É o que nós podemos aprender com os nossos quilombolas. É o que nós podemos aprender com inúmeros coletivos espalhados pelo mundo, mas que está aqui presente. Vamos prestar atenção no que os coletivos das mulheres estão falando. Vamos prestar atenção nos coletivos que estão se inspirando no movimento daquela lourinha lá, a Greta Thunberg. Tem esse movimento está espalhado. Isso aí é o que a gente talvez deva se inspirar. É por ali que a gente pode ir. Né? E passa por um novo ingrediente na cultura global, que é o enfrentamento do capital improdutivo que controla, né, que controla essa cultura global e faz muito através da indústria cultural. Né? Como é que essa coisa do consumo ilimitado, do viver bem, como é que ele chega a nós? Chega a nós através da indústria cultural que tem como epicentro Hollywood. Hollywood é o seu desdobramento como Netflix, que está no mundo todo mundo filmando lá. Está também, né, nos critérios de avaliação da produção científica e acadêmica. O professor Ednilson sabe muito bem o que é isso. Se não produzir segundo um padrão que atenda a esse capital improdutivo, não publica. Não publica. E quem não publica não consegue progressão na academia. Então, é importante, né? Essas coisas estão implicadas. E certamente está presente aqui, pertinho da gente. Prestem atenção nos editais de cultura, de esporte, de ciência e tecnologia, aqui no nosso estado. Nós estamos falando para militantes de esquerda que queremos ganhar as eleições em 2022. Prestem atenção, olhem criticamente esses editais. Vejam para que eles são dirigidos. O que eles exigem, mesmo do militante de esquerda que quer participar de uma pesquisa em ciência e tecnologia, quer participar de um edital de esporte, quer participar de um edital de cultura. Veja o malabarismo que eventualmente ele tem que fazer e veja como muitas vezes ele não consegue produzir aquela coisa comprometida com um outro mundo possível. E eu acho que essas coisas não tem muito mistério. Só tem um lugar para começar, dentro de você, dentro de cada uma e cada um de nós. Porque começando dentro de cada uma e cada um de nós vamos identificar que tem coisas que estão centradas na microação. Eu posso fazer isso na minha prateleira, eu posso fazer isso na maneira como eu me transporto, eu posso fazer isso na maneira como a minha empresa produz. Mas também, nós de esquerda, temos que continuar na macroação. Temos que protestar contra esses descalabros que as grandes empresas fazem, dentre as quais o crime ambiental de Mariana, que a Vale continua não pagando coisa alguma, ou o crime ambiental que ela faz todo dia com a gente aqui. Então, eu acho que esse é o desafio. Por isso que é tão difícil ser de esquerda. É mais fácil ser da direita, que pega uma solução simples e o mercado vai resolver tudo. Mas a gente resolveu ser teimoso, a gente resolveu ser crítico das coisas e a gente resolveu ser socialmente consciente. Obrigado, professor. Ednilson.
Tem uma questão que a Arlindo coloca aí que é fundamental, né? A questão da conectividade necessária entre as macroações e as microações. Porque esse processo de formação e de conscientização das questões ambientais e de aquecimento global, elas faz a gente perceber que no nosso dia a dia a gente tem ações que a gente acha normal e simples, mas que está contribuindo para o aquecimento global, ou a gente também pode ter ações e procedimentos no dia a dia que contribuem para evitar isso. Então, por exemplo, uma coisa e aí a importância das questões micro, né? Uma coisa, por exemplo, é que a gente teve esse período todo aí de pandemia e todos os dados de comércio exterior, de comércio eletrônico, apontam para que as pessoas passaram a consumir muito através da internet, a comprar através da internet. Mas tem um problema fundamental nisso, que é um outro dado que a gente estava puxando recentemente e mostrava a problemática das embalagens. Eu me lembro, lá no início dos meus processos de estudo, sendo orientado pelo Arlindo e sendo bolsista do Arlindo, a gente fez uma pesquisa em São Paulo, na Bracelpa, que eu fiquei encantado com aquilo, quando eles mostravam que eles tinham a ideia de quanto tempo um papelão circulava entre ser embalagem e ir para o consumidor, ser catado, voltar para o aproveitamento, voltar para a indústria e ser embalado novamente. Eu fiquei encantado com aquilo, mas quando aumenta essa questão do comércio eletrônico, um dado que a gente viu agora recentemente é que cerca de 50% das embalagens são produzidas e usadas apenas uma vez. E já vira lixo. E não é nem reciclado. Muitos disso vai direto para os aterros sanitários. Então, à medida que nós temos um aumento desse comércio eletrônico, a circulação de embalagens e a degradação ambiental em função disso aumentou muito. Então, desde noção, o que eu faço com as embalagens? É fácil responder isso? Não é fácil responder isso. Mas o que eu faço com as embalagens dos materiais que eu compro podem contribuir para diminuir o aquecimento global ou aumentá-lo, depende do que eu vou fazer com elas. Então, no nível micro, a gente tem a problemática do consumo de energia, a gente tem a problemática do consumo da água, há um processo de transição geracional, né, em que sai-se da ideia de abundância para a ideia de escassez. Nós estamos no meio desse processo. Às vezes, acho que nem no meio, né, ainda, né? Mas nós estamos nesse caminho da ideia de abundância para a ideia de escassez. Então, nós fomos pouco ensinados em muitas coisas em relação à questão ambiental e a gente precisa aumentar essa conscientização no nível micro, porque tem ações no nível micro que vão ajudar nesse sentido. São desafiadoras ainda. São desafiadoras, porque, por exemplo, vamos pegar a questão assim, uma pilha minha parou de funcionar. Ok, o que eu faço com essa pilha? O que eu faço com essa pilha? Ainda não tem um processo que se conscientize do que fazer com ela e muito menos uma cadeia de reversa para dar um fim bom ambientalmente correto a essa pilha. Na maioria das vezes, muita gente joga na mesma sacola de lixo que vai para o caminhão e que vai para o aterro sanitário. Então, assim, existe uma quantidade ainda de ações que precisam ser desenhadas e feitas no nível micro para também ajudar nessa questão ambiental e conectado com as questões, por exemplo, mais sistêmicas, como a Arlindo colocou. Então, assim, no nível micro, eu não consigo reivindicar do Estado uma logística reversa para vários materiais. No nível micro, eu não consigo, mas no nível sistêmico, a gente tem que fazer, para que lá no micro o indivíduo saiba e possa ter acesso a essas cadeias reversas para dar fim a essas embalagens. Então, tem muita coisa para fazer ainda em relação à questão ambiental e à questão do aquecimento global.
Obrigado, professor. São informações muito importantes, inclusive essa mudança que é preciso acontecer em cada um de nós, né? Muito obrigado. Vamos passar agora para a próxima pergunta, a quarta pergunta, que é sobre o protagonismo da China, e vai começar a ser respondida pelo professor Ednilson. Com as projeções indicando que a China será a maior potência econômica do planeta em poucos anos, qual seria a estratégia dos Estados Unidos para tentar manter a hegemonia mundial? Seria a guerra na Ucrânia uma tentativa desesperada dos Estados Unidos para provocar uma guerra mundial contra a Rússia e a China e assim prolongar a hegemonia mundial? Os Estados Unidos sempre conseguiram interferir na vida política e econômica brasileira para bloquear o nosso desenvolvimento através de sucessivos golpes. Será que os Estados Unidos conseguirão bloquear o crescimento acelerado da China? E ainda mais uma pergunta: por que os países que detêm armas nucleares não são atacados? Com você, Ednilson. Então, assim, muito interessante essa pergunta também, muito interessante, e vamos tentar resumir aqui, embora a resposta também seja complexa, né? Mas olha só, a primeira coisa é que a gente precisa qualificar essa questão da hegemonia. Não é simples. Quando se fala sobre a questão da China, é muito claro que não há um processo de construção hegemônica no sentido mais completo da palavra. Porque se a gente olha para a história dos Estados Unidos, a hegemonia dos Estados Unidos se deu por vários domínios. Então, a gente tem o domínio econômico, domínio político, domínio militar, domínio tecnológico e domínio financeiro, fora o cultural, né? E parte desses domínios foi se deteriorando e se perdendo, independentemente da China. Independentemente da China. Então, se a gente tem a questão, a perda de influência política dos Estados Unidos, a gente tem perda econômica, a perda militar, a perda cultural, a financeiro ainda nem tanto, mas tem um movimento desse tipo. Então, assim, o processo de construção hegemônica ele é também multifacetado. E a China não levanta com todos esses. A China não está levantando com todos esses novamente para a gente dizer numa hegemonia da China como tinha os Estados Unidos. Se ela tem uma questão econômica, né, puxando aí a questão econômica, se ela tem aumenta o seu protagonismo em termos militares e tudo, mas tem todos os elementos de construir uma hegemonia americana que ela não tem e nenhum outro tem, os Estados Unidos perdeu. Né? Então, os Estados Unidos perdeu parte desses gestos de hegemonia que ele tinha e não foi levantado por nenhum outro, e alguns foram levantados por um ou por os outros. Então, existe mais uma batalha nesses eixos de hegemonia do que exatamente a construção de uma hegemonia completa. Então, nesse sentido, se vai haver uma polarização da China com os Estados Unidos, vai ser em relação ao quê? Em relação financeira, em relação tecnológica, em relação militar, em relação econômica, política, cultural, né? E aquela questão que o Chené colocava, você não pode esquecer a questão central europeia como balanceando isso tudo, e ainda tem outros protagonismos que apareceram mais recentemente no Oriente e tal, né? Tem Índia, que fez alguns movimentos, Japão, que fez alguns movimentos, Coreia do Sul, que fez alguns movimentos. Então, na verdade, não há um processo de sucessão de hegemonia dos Estados Unidos para a China. Há uma perda de hegemonia norte-americana, mas não se levanta nenhum do mesmo sentido anterior. Isso precisa ser colocado. No meio desse processo todo e dessas batalhas todas, aí entram outros países tentando algum tipo de protagonismo nesse processo, né? Então, a gente tem a Rússia tentando, a gente tem a Alemanha, que tentou também em algum sentido. Então, assim, principalmente no bloco europeu, e com algum sucesso no bloco europeu, mas nós caminhamos para um mundo sem aquela questão clássica de hegemonia, sem aquela questão clássica que ela foi destruída. Em parte, ela foi destruída pelo próprio Estados Unidos.
parte foi autodestruição, né? E aí não se tem uma reconstrução da mesma forma que antes. Por isso, as questões da posição dos Estados em relação ao global se tornou mais complexa. Nós temos, por exemplo, países que a gente não imaginava que há 15 anos, 20 anos atrás teriam algum tipo de protagonismo e passaram a ter. Então, esse rearranjo mundial das hegemonias, vamos dizer assim, se tornou mais complexo, mas os eixos de hegemonia que a China tem são muito restritos em relação àquela questão clássica. Então, em relação à economia, é muito claro dizer que vai haver um momento em que a China ultrapassa os Estados Unidos. Mas hoje a questão do protagonismo econômico é insuficiente tomar a direção e tomar as decisões e espalhar a influência como aquela questão clássica dos Estados Unidos. É bem provável que aquela hegemonia clássica não volte mais. Ok, obrigado, professor. E vamos para o Arlindo para dar continuidade a essa polêmica questão. Está com você, Arlindo. Só para jogar um pouquinho mais de combustível nessa fogueira, eu entendo que a estratégia dos Estados Unidos é aprofundar o seu complexo industrial militar. Isso é a primeira estratégia dela, que não vem de agora. Complexo industrial militar contra o qual despertou o perigo dele, foi despertado por um general que ganhou a Segunda Guerra pelos Estados Unidos, que foi o presidente da República, chamado Dwight Eisenhower, e não era nem democrata, ele era republicano. Ele dizia, Estados Unidos corre um risco, mas ele vai aprofundar o papel do seu complexo industrial militar. Segundo, ele vai buscar manter o papel que tem hoje no capitalismo improdutivo, seja através da emissão de títulos públicos, que ainda é, por paradoxal que possa parecer, é a grande âncora, né, para a especulação, inclusive com capitais financeiros chineses, são os maiores aplicadores em títulos públicos dos Estados Unidos, através das bolsas. E quando a gente fala em bolsa, não estou falando de Nova York só, não. Estamos falando de Nova York, Londres, São Paulo, até Xangai. Está tudo alimentando este capital improdutivo no qual os Estados Unidos ainda detêm um poder muito forte. Tá? Então, e ele busca, e é fundamental entender que ele busca proteger esse capital improdutivo contra e em qualquer crise. Ele blinda esse capital improdutivo das mais diferentes formas possíveis, isenções fiscais. Quando tem crise, ele vai lá e banca a recuperação, porque, afinal de contas, o sistema financeiro não pode quebrar, porque se quebrar, quebra todo mundo. Esse discurso que a gente já conhece e que eles praticam com a maior tranquilidade. Eles praticam, o Estado estadunidense pratica, independentemente se o governo é democrata ou é republicano, é o que o Estado estadunidense pratica. Segunda coisa que está posta aí é a respeito de confronto nuclear. Eu acho que o confronto nuclear real não é uma opção. Eu acho que a opção dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, continuará a ser o aumento de bases espalhados pelo mundo todo, o aumento de gastos, né, com essas bases e assegurar que ele está próximo de todo e qualquer inimigo, seja esse inimigo a Rússia, né? Não está chegando na Ucrânia porque o Putin andou reclamando lá, mas está na Polônia, está em tudo quanto é lugar, né? Seja com a China lá, com Taiwan, etc., o Mar Asiático, essas coisas todas, né? Agora, especificamente segurar a China, no ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista financeiro, não tem como os Estados Unidos segurar. Acho que eles cometeram uma série de ingenuidades, eu não sei se foi ingenuidade, mas ingenuidade não é qualidade, né? Imaginar que a China ia ser simplesmente um grande fornecedor de bens industriais.
né? Lá quando, no início da década dos anos 2000, falava assim, olha, agora que a China entrou na OMC, 2001, desculpa, agora a China vai ser a grande fábrica do mundo. A fábrica do mundo virou a grande produtora de tecnologia e continua gerando recursos financeiros diretamente na China ou indiretamente através da sua diáspora espalhada pelo mundo inteiro. Então, não tem como conter a China. Pode a China não vir a ser a nova hegemonia, como muito bem levantou o Ednilson, mas, sem dúvida nenhuma, é o outro polo. É o outro principal polo. Rússia, União Europeia, Japão, etc., são todas elas satélites nessa disputa entre essas duas grandes lideranças, essa bipolaridade, bem diferente da bipolaridade com a Rússia, porque, conforme eu expliquei lá na nossa explanação sobre economia global, a China joga de acordo com o mercado, o que a Rússia nunca fez, o que a União Soviética nunca fez. Como é que isso fica com relação tem uma pergunta aí com relação à política brasileira? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que, para os Estados Unidos, nós somos quintal deles. O que é pior? No comportamento, como nós mesmos no Brasil nos comportamos como se fosse quintal. A maioria das Quais são as exceções? Quais foram as exceções em que o governo brasileiro não assumiu o papel de quintal? O Getúlio Vargas, na Segunda Guerra. Barganhou, ganhou na barganha, mas depois foi deposto e depois foi tão contaminado pela direita que acabou entrando no suicídio. O Juscelino Kubitschek também quis ser um não alinhado automaticamente. Nem Getúlio, nem Juscelino jamais pensaram, vamos sair das áreas, vamos criar aqui uma base soviética, não, queriam simplesmente um não alinhamento automático. Geisel, militar da ditadura, que também disse, eu não quero o alinhamento automático não me interessa do ponto de vista tecnológico, por exemplo, na questão da energia nuclear. Não me interessa na posição com relação, por exemplo, à pesquisa agrícola. Não me interessa, por exemplo, na questão da tecnologia da informação e das comunicações. Também não foi deposto, mas foi substituído por um general que bota neoliberal nisso e todas as políticas dele. E, sem dúvida nenhuma, a última vítima disso foi o Lula, né? Que resolveu, com toda a diplomacia dele, com toda a forma, de estar sempre muito... a ponto de ser chamado pelo próprio Obama como o cara, mas ele era o cara para o Obama, mas não era alinhado automaticamente. Tinha uma política externa com razoável determinação dos interesses do próprio Brasil. E aí deu no que deu. Deu no golpe de 16, deu na Lava Jato. Então, isso é claro para todo mundo. Então, as estratégias usadas pelos Estados Unidos para que o Brasil continue seu quintal, tem uma lógica do equipamento de guerra, warfare, tem muito daquilo que a gente chama de soft power, que é aquilo que vem de Hollywood e que a Rede Globo transmite, etc., e vem muito, recentemente, principalmente, em cima daquilo que a gente chama de lawfare, que foi o que a Lava Jato fez. Atropela a lei, faz o que for possível, mas faz através de um processo legal. Então, a gente precisa entender, eu gostaria de aduzir simplesmente essas colocações. Obrigado, professor. Nós já estamos caminhando para o nosso final, com o nosso tempo também já estourado, mas vamos entrar na quinta pergunta, é a última pergunta. Parece ser uma pergunta mais leve, mas acho que na leveza dela tem uma complexidade muito grande. Então, vamos lá. Problemas mundiais e as eleições de 2022.
Seriam os principais problemas mundiais no momento a ecologia, a pobreza e as águas? Se sim, o que propõe nesse ano eleitoral perigosamente ameaçador? Se não são, qual ou quais os problemas estão além da nossa percepção e o que sugere? Para essa quinta pergunta, vamos começar com o Arlindo, já que quem iniciou a quarta foi o Ednilson. Então, peço o Arlindo para responder e depois o Ednilson faz os seus comentários. Se a crise for só de água, da economia e do meio ambiente, a crise é muito mais complexa do que isso, né? Então, nós precisamos entender que nós estamos num mundo de múltiplas crises, todas elas sistêmicas, e, como tal, elas se suplementam, uma alimenta a outra. Temos os riscos ambientais, sobre o qual nós já falamos, inclusive também já fiz uma indicação de uma boa biografia, de alguém para... Nós temos os riscos de armamentos. A gente fala sempre no armamento, em termos de armamento atômico, mas vamos olhar, nós no Brasil temos um risco aí da gente morrer porque estão legalizando a porte de arma, então é um risco sistêmico, né? Nós temos um risco econômico, né? Temos um risco profundamente econômico, né? Temos os riscos sociais, né? Seja principalmente provocado pelo esgarçamento do tecido social. Esses riscos são mundiais. No mundo todo tem o risco ambiental, de armamentos, econômicos, e esse o econômico é principalmente através do gigantismo de pouquíssimas empresas que dominam a economia mundial, principalmente a economia no Ocidente, né? E as crises sociais que também estão no mundo todo, mas só que elas estão todas muito presentes no Brasil. Então, entender como essas crises impactam o Brasil e como o Brasil pode contribuir para superá-las é fundamental para nós da esquerda. E ela é fundamental porque nós precisamos ligar isto que parece uma abstração. Falar em crise, riscos ambientais, armamento, parece uma abstração. Como é que liga isso na disputa eleitoral? Esse é um ponto. Nosso daqui, essa iniciativa é para ganhar a eleição. Como é que a gente transforma isso? Tá? Como é que a gente transforma isso para além da eleição? Como é que a gente transforma isso numa pauta política efetiva dos partidos de esquerda, das igrejas que têm um mínimo de compromisso social, das redes sociais, dos sindicatos, né? E dos movimentos identitários. Como é que a gente transforma? Eu estou falando só, eu falei de poucos, mas tem muito mais. Como é que a gente transforma isso na pauta política? Né? Para além, na eleição, a gente pode arranhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente tem que transformar isso numa coisa efetiva que vai durar um ano, uma década, um século, porque nada disso vai desaparecer na nossa cronologia pessoal aqui. A minha cronologia pessoal tem uma duração menor do que a de vocês, mas certamente nem mesmo no mais jovem de vocês nós não vamos resolver essas crises, mas a gente precisa começar, né? Então, me parece que o grande desafio para o hoje, esse é o desafio de ligar a abstração da disputa eleitoral e o desafio de transformar isso em pauta política, é desafio para hoje, para amanhã, para sempre. E o bom desafio a gente só tem um jeito de enfrentar. É começar aqui e começar agora. E eu acho que o Ednilson e eu tentamos futucar vocês, provocar vocês para esse aqui, agora, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, professor. Ednilson. Existe uma abordagem, vamos dizer assim, porque não chega a ser uma teoria, mas uma abordagem que vem sendo cada vez mais implementada e discutida, é a questão de entender a conexão que existe e que não dá para tratar separado, que é energia, água e alimento.
essas três coisas estão fundamentalmente conectadas. Elas são a essência da questão das possibilidades de sobrevivência e tem que ser pensada a partir dela. Então, essa que chama abordagem Nexus diz o seguinte: as políticas públicas, as ações, o bem-estar, todos esses elementos precisam ser fundamentalmente conectados a esses três elementos que são, no fundo, a mesma coisa: água, energia e alimento. Então, a questão da pobreza pode ser pensada a partir disso, a questão do bem-estar pode ser pensada a partir disso, das políticas públicas podem ser pensadas através disso, de saúde precisam ser pensadas através desses três elementos. Então, por essa lógica, e se a gente vê também, em termos mundiais, parte dos conflitos, partes significativas dos conflitos estão ligados a isso, a água, a energia e a alimento. Então, essas são, sim, questões globais absolutamente importantes e da falta de pensamento harmônico entre esses três elementos desdobra vários tipos de conflitos. Vários tipos de ideologias, vários tipos de comportamento, de guerras. Rodando frequentemente o norte do estado, a gente chegou a ver, por exemplo, relatos, né, e documentos que mostravam conflitos armados mesmo, por água no norte do Espírito Santo, entre 2013 e 2017, em função da crise hídrica que passou. Grandes fazendas que colocavam vigias armados nas nascentes. Então, tem mesmo esses elementos como fundamentais para a discussão. E, como Arlindo colocou, essa pauta não pode sair do debate. E não é por conta da complexidade delas que elas não devem ser tratadas nas eleições. Elas precisam ser tratadas nas eleições. E precisam ser tratadas de modo qualificado. Precisam ser uma pauta reivindicatória constante, permanente, de Estado. Porque esses três elementos vão, se nada ser feito, vão comprometer o processo de desenvolvimento mais ligado à questão do bem-estar, não de produção econômica, mas de bem-estar. Sem esses elementos e sem ações específicas, conectadas, complexas, ligando esses três elementos, o desenvolvimento vai ser cada vez mais difícil. E isso precisa estar pautado, isso precisa estar discutido. Okay, obrigado, professor. Arlindo, você quer um comentário? Olha, o professor Ednilson acabou de passar o caminho das pedras. E o caminho das pedras é nós começarmos a pensar água, energia e alimentos a partir do território de cada uma e cada um. Esquece o que o Arlindo falou da crise sistêmica mundial, não. Vamos pensar lá no interior de São Gabriel da Palha, minha terra natal, ou aqui no bairro onde eu moro, ou aqui no território do bem, ou em qualquer território que se queira. O que é que nós, de esquerda, temos de proposta para agir sobre água, energia e alimentos nestes territórios? Não precisa ficar preocupado, não tem que entrar na onda da Cezan, na onda da EDP, nem da onda da Cobal, nem da onda da Monsanto, porque esses são três pontos onde nós podemos colocar a mão na massa já na disputa eleitoral, apontando, olhando no entorno, porque esse é o nosso papel de esquerda, é onde a gente vai minimamente mudar o discurso e minimamente conseguir convencer alguns que estão indecisos, porque a solução está mais próxima da gente. Ela não vai acontecer da noite para o dia. Não se muda o padrão de uso
da água, de uso de energia, de produção de alimentos da noite para o dia. Se fosse assim, o milagre já teria acontecido. Mas a gente pode começar agora no processo eleitoral, assumindo o nosso papel para além da eleição que nós queremos ganhar, e para ganhar a gente tem que mudar, a gente tem que ter um discurso diferente, né? E aí já apontando o que pode ser feito aqui no meu município, como é que eu posso plantar água, como é que eu posso melhor utilizar energia eólica ou energia solar, como é que eu posso produzir o alimento através de hortas comunitárias, como é que eu posso produzir alimentos de qualidade através do nosso movimento de pequenos agricultores, do nosso MST. Eu acho que aí é que está. Nilson, você, como sempre, passa logo o caminho das pedras, em vez de ficar complicando a vida da gente, como eu fico complicando a de vocês. Obrigado, professores. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro, do nosso bate-papo, nessa roda de conversa mensal, e quero aproveitar para agradecer mais uma vez aos participantes inscritos no canal pelas perguntas enviadas, que nos ajudaram muito nessa conversa. Agradecer também ao professor Ednilson Felipe e ao professor Arlindo Vilasque por essa aula magnífica que nós tivemos hoje, com muitas informações, provocações, que vão nos levar, a todos nós, aos inscritos no canal e aqueles que assistirem o vídeo, a muita reflexão e motivação para toda a nossa militância. Estamos chegando ao final da nossa roda de conversa mensal que realizamos hoje e peço agora aos professores, começando pelo Ednilson Felipe, em seguida pelo Arlindo Vilasque, para fazer suas considerações finais. Pode ser, Ednilson? Claro. Então, eu gostaria de agradecer a participação nessa conversa, agradecer o convite para participação nesse projeto, que eu acho fantástico, eu acho absolutamente fundamental. Nós temos, passando, né, por um período de desinformação, de confusão das informações, de manipulação das informações, e isso tem mexido muito com a cabeça das pessoas. Então, a gente fazer um debate voltado para essa formação é absolutamente fundamental. Então, eu agradeço pela participação no projeto e também agradecer a participação, o convite para fazer essa participação, essa conversa com o professor Arlindo. E eu repito aqui, professor Arlindo, que me influenciou nesse sentido de olhar crítico da realidade, nesse sentido de olhar para a economia capixaba, olhar para os processos de transformações tecnológicas, e me fez gostar, né, de olhar para essas coisas. E o professor Arlindo me influencia desde o primeiro dia da graduação, quando eu pisei lá na universidade, há mais de 20 anos atrás. Eu me lembro exatamente da primeira aula que eu tive na universidade, primeira aula com o professor Arlindo de Introdução à Economia, e aquele encontro já passou a ser transformador a partir dali. E aí, nesses anos todos, eu tenho muito a agradecer ao Arlindo, e para mim dizer que é um privilégio poder estar nessa conversa com o professor Arlindo. Ok. Obrigado, Ednilson. Professor Arlindo, suas considerações. Os privilegiados somos todos e todas nós que acreditamos em compartilhar aprendizagens e compartilhar conhecimentos. Sou privilegiado por estar compartilhando isso com você e aprendendo com você desde aquele momento, para mim, extraordinário, porque primeiro dia de aula, 7 horas da manhã, e receber pessoas como você, e você sabe que você era ponto fora da curva, você já era um profissional bem-sucedido, mas lá tinha também a meninada de 17, 18 anos, né? Tudo. E aquilo ali, para mim, foi um privilégio. Como é privilégio para mim estar participando de um grupo do qual o Augusto é coordenador desde novembro de 2018, que é um grupo que tem o nome de Grupo de Estudos e Aprendizagens Compartilhadas. Então, eu acho que é isso que nos move, eu acho que é isso que tem que nos mover, principalmente nós que nos queremos de esquerda.
nós que não queremos aceitar, que somos críticos dessa realidade, porque o mundo é o meu umbigo, este mundo que preconiza que farinha pouca, meu pirão primeiro. Este mundo que preconiza que cada um por si e Deus por mim. Então, eu acho que a gente está querendo quebrar com essa lógica, porque essa lógica é perversa, essa lógica não porta futuro, essa lógica não vai nos dizimar enquanto espécie humana. O planeta vai continuar, mas a gente insiste que nós também queremos continuar como uma sociedade humana, só que uma sociedade centrada na vida e bem diferente dessa que a gente está aí. Quando a gente vai conseguir isso, eu não sei, mas basta a gente começar agora. Muito obrigado, uma vez mais, paz e bem, e bora ganhar as eleições de 2022, esquerda no Espírito Santo. Obrigado, professores. Foi momentos especiais que nós tivemos hoje, por isso eu fico muito agradecido. Agradeço também aos técnicos que nos ajudaram a gravar esse encontro. E com esses agradecimentos encerramos, então, o nosso encontro de hoje e até a nossa próxima roda de conversa mensal da iniciativa Bora Ganhar as Eleições de 2022 no Espírito Santo. Até lá, um abraço a todos.